que chora ao ver cair do seu jardim uma flor, aquela que tanto zelou com carinho, agora lhe causam as lágrimas de dor. Durante tanto tempo fostes tão bela, possuía o perfume do mais puro amor. Porque deixaste que o vento do mundo tirasse você do jardim do Senhor? Aquele que foi teu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças pra se levantar. O bom jardineiro cultivou a terra, plantou com amor e o jardim floriu. Os crentes são a plantação do Senhor. Por Cristo na cruz do Calvário surgiu. O bom jardineiro é o Senhor Jesus, e o crente desviado é a flor que caiu, e o vento do mundo é o que não presta, soprou na flor até que a destruiu. Aquele que foi teu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças pra se levantar. Os louvores que você quer ouvir tocam primeiro aqui. O pregador voltou, o culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou, Judá se levantou e o adorou. A gente toca o melhor da música evangélica. Mas eu quero treinar você, amadurecer você. E quando você estiver em frente à batalha, vai saber o que fazer. Só aqui tem louvores de todos os tempos. Me ensina, Senhor, os seus mandamentos, perdoa meus feitos que não te convém, limpa e purifica. Os melhores louvores. Sai desse quarto, aqui fora tem vida. Sai desse quarto, o céu hoje te anima. Sai desse quarto, não é o teu fim. Não me encerrou a história que eu escrevi. Ancorado no mundo gospel de primeira qualidade. Nosso Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal. É só Deus quem faz o sobrenatural. Simplesmente uma bênção. Esta é a sua rádio web, a voz dos
Cristo, Astorga, Paraná. Atenção para o top de 3 segundos. Venha demais o campeão de audiência. Glória a Deus, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os amados irmãos, que Deus abençoe a tua vida nesta tarde abençoada. Aqui quem fala é o pastor Tiago. Estamos junto com você com esse programa abençoado, esse meu programa, o teu programa A Última Colheita, entrando na tua casa. Essa é a Rádio Profetas da Última Hora. Tivemos um tempo aí, irmãos, que não fizemos programa por esses dias, mas voltamos com força total, com poder e com glória, com 3 programas, né, pastor Carlos? Pai Senhor. A paz do Senhor, pastor Tiago e todos os nossos irmãos que estão sintonizados à frequência da Web Rádio A Voz dos Profetas da Última Hora, aqui em Astorga, no noroeste do estado do Paraná. Uma semana aí fora do ar, pastor. Sim. Nós estamos voltando agora, já tivemos aí o programa Momento com Deus com a pastora Ana Maria, agora o programa A Última Colheita, com a apresentação do pastor Tiago, e às 5 da tarde, programa Sertanejo Gospel, louvores a isso aqui comigo, pastor Carlos Augusto. 3 programações. Em breve, pastor, tem mais programação para estrear aqui na Web Rádio A Voz dos Profetas da Última Hora. Nosso irmão Índio está aí, que nós estamos com um projeto, o nosso irmão Índio também, programa de louvores, de palavras. Glória a Deus. Estará no ar através da rádio também. Glória a Deus. Então vemos força total, amém, irmão? Voltamos, estamos alegres, voltamos, estamos contentes, amém, já por muita gente entrando conosco aí. Que Deus abençoe cada vida que está entrando conosco aí. Várias pessoas do Japão aí, Adriana, Kagashi, filho de Deus, e várias pessoas que estão conosco aí, Vera Lúcia, Otília Souza, a Ana Fagundes. Vamos a quem mais está conosco aí, vamos compartilhando. Aqui no F, no F tá aparecendo bastante, mas no K não aparece muito, mas já estamos com bastante gente aí. E vamos compartilhando, irmãos, vamos compartilhando. Começamos já cheio da graça de Deus, com a misericórdia de Deus, com a alegria do Espírito Santo, falar que Deus é bom e Ele quer mudar a tua vida, Ele quer restaurar o teu casamento, Ele não quer que tu perca a tua família. E Deus já está falando com alguém aqui que está pegando um fio no casamento aí. Deus não quer que tu perca o teu casamento, os teus filhos. Não tem padrasto na Bíblia, só tem pai. Você tem família, pastor, mas está numa desavença dentro de casa, problema dentro de casa. Você não só pode pensar só que você está sofrendo, tem que pensar que o outro está sofrendo também, teus filhos vão sofrer também. Nós não podemos ser, irmão, só pensar no nosso umbigo. Nós não podemos só pensar em nós, temos que pensar naquele que está sofrendo também. Caetano, Deus abençoe. Tem pessoas que vão sofrer com esse problema no casamento aí, com esse divórcio. Não faça isso. Lute pela tua família. Se o diabo está lutando, você tem que lutar também. Se o inimigo está puxando do lado, a corda da oração tem que puxar do outro. Tem que ter uma guerra, e essa guerra você não pode perder. Você tem que tirar o teu orgulho, parar de ser egoísta, porque quando você para, é egoísmo, só está pensando no bem-estar, só está pensando no que ele está, no bem-estar dele, mas não pensa no bem-estar da esposa, no bem-estar dos filhos, não pensa em nada, só pensa no bem-estar dele. Então lute para aquilo que Deus te deu, e Deus já falando assim com você, a tua herança o diabo não pode tomar, a herança do Senhor, a herança sua é teus filhos, tua casa, tua família. E Deus está falando com alguém aqui que está à beira do divórcio. Deus falando, não faça isso, porque Deus já está prevenindo você do sofrimento que vai vir se você ficar só. O sofrimento vai vir, você vai largar, você vai sofrer muito, vai sair do teu, vai às vezes largar Deus e vai se jogar no mundo das coisas erradas, e aí pode vir até a morte pro teu lado. Então não seja imprudente, ouça a palavra do Senhor. Maria Ângela, Daniel, Rodrigo, várias pessoas entrando conosco, vamos entrando e compartilhando aí, vamos entrando e compartilhando. Só começou, irmão, só começou, amém? E já vai começar com uma oração. Já vamos orar, o pastor Carlos vai colocar a vinheta e logo depois da vinheta já entramos em oração. Esse é o nosso programa, teu programa a Última Colheita, entrando na tua casa para ficar e para falar que Jesus te ama e vai voltar, amém? Vamos depois da vinheta, oração. É momento de oração. Feche teus olhos nesse momento, abaixa a tua cabeça. Vamos clamar ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai,
No nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, nós entramos na tua presença neste momento, invocamos o teu nome. Pedimos perdão dos nossos pecados, se erramos no falar, no pensar, no caminhar, no andar. Se pecamos em alguma área da nossa vida, nós pedimos perdão agora, Pai. Se quebramos jejum, se quebramos votos, nós pedimos perdão agora, Pai. Se não lemos a Bíblia como era para ler, se não meditamos como era para meditar, se não oramos como era para orar, se não, Senhor, pagamos preço, se não ficamos tempo contigo como era para ficar tempo, Senhor. Se não amamos o Senhor como era para amar, se não amamos nossos próximos como é para amar, nós pedimos perdão agora, Pai. Nos ensina a melhorar, Senhor. Nos ensina a melhorar naquilo que nós temos falha, Pai. Aquilo que somos manco, aquilo que estamos falhando contigo. Nos ensina a melhorar nessa área, Pai. Examina o nosso coração e passa o teu arado dentro da nossa alma, Pai. Tira de nós tudo que não provém de ti, Senhor. Corta o laço, despedaça a lança, queima os carros do fogo, que tal saber que o Senhor é Deus, Pai. Tu será exaltado sobre toda a terra, será exaltado sobre as nações. Nós te louvamos, Senhor, porque por uma maneira terrível e misteriosa o Senhor fez nós no ventre da nossa madre. Ah, Pai, os nossos ossos ainda estão em forma, durante o teu livro está escrito todas as coisas, qual passa no dia após dia. Para onde fugirei de ti? Para onde me esconderei de ti, Pai? Subir ao céu, o Senhor está aí também. Se pegar, Senhor, e descer as profundezas dos mares, lá a tua mão vai tirar, Pai. Se descer a terra, lá o Senhor também estará, Pai. Em todo lugar tu és Deus, e fora de ti não há salvador, não há mediador, não há caminho. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Ninguém vê o Pai se não for por Senhor. O Senhor é o único advogado, a única porta, o único mediador, o único enviado para salvar. Tu és o único redentor, Pai, o único advogado. O Senhor é Deus, e fora de ti não há salvador. Obrigado, Espírito Santo, por esse dia abençoado. Obrigado, Espírito Santo, pela noite linda e maravilhosa. Obrigado por ter acordado, andado, respirado, ter mão, ter pé, ter olho, ter boca, ter nariz. Obrigado por cada órgão do corpo, cada membro do corpo. Obrigado pela coberta, obrigado pelo travesseiro, obrigado pela cama, Pai. Obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pelo Espírito Santo, obrigado pelo teu Espírito Santo. Obrigado por cada versículo da Bíblia, capítulo da Bíblia. Obrigado, Senhor, por cada cabelo da cabeça. Obrigado, Pai, por cada dente da boca. Obrigado, Espírito Santo, por cada órgão, cada membro. Obrigado pela minha família, obrigado pelos meus amigos, obrigado pela essa rádio, obrigado pelo celular, obrigado pela internet, obrigado por tudo, Pai. Obrigado por esse meio de comunicação. Glorifica o teu Filho mais uma vez aqui. Eu já dou uma ordem para todo demônio da distração mental, espiritual e física. Cai por terra todo impedimento. Sai, Pai. Fixe os olhos e a atenção do teu povo aqui nessa palavra, Senhor. Fixe os olhos e a atenção, Senhor, do teu povo para entender, compreender e viver a tua palavra. É o meu pedido, é o meu agradecimento, é o meu coração te agradecendo. Com a minha alma e com o meu espírito eu te agradeço por tudo, Pai. Obrigado, Senhor. Cuida da minha mãe, cuida da minha família, Pai, onde eles estão, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Pastor, tem um comentário bem grande aí, já passou, o senhor estava de olhos fechados. Eu estou sem retorno aqui para me ler comentário, mas o pastor voltar tem bastante um testemunho grande. Glória a Deus. Deus abençoe, Juliana, Deus abençoe. Glória a Deus, Rita, Regina. Mas a pastor, peço oração pela minha filha Maria, ela não está muito bem. Começou eita, Jesus, deixa eu ver aqui. Ai, Jesus. Começou depressão. Nesta madrugada, ela acordou 3 vezes, chorando, e falou que ela estava sonhando com um cachorro, pitbull, estava pegando ela. Meu Deus, é um demônio. Amém, filha? O diabo está querendo tragar a tua filha, viu, Ana? Vamos estar orando para Maria. Maria são filhos meus da fé. Todos eles são filhos meus da fé, amém? Nós vamos orar e vai cair por terra. Quanto vai dar Arife? Quanto vai dar Arife? Eu não entendi, pastor. Raíza Ingrid. Amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família. Patrícia, Cristiane, Silva, boa tarde, pastor, a paz. Deus abençoe cada irmão que vai estar aí conosco agora. Irmãos, o preço da Arife, talvez que ela está querendo falar, é você colocar a tua vida no altar de Deus, se converter ao Senhor, servir a Deus de espírito, alma e corpo. Esse é o preço da Arife, é o preço da tua salvação. Amém? Jesus já pagou na cruz do Calvário. Vamos para a palavra de Deus. Vamos para a palavra de Deus nesse momento. Na verdade, vamos para o hino e depois vem a palavra de Deus. Tá bom? Como se chama? Tiago. Amém, filha? Pastor Tiago. Nós somos aqui da cidade de Astorga, Paraná, bem pertinho de Maringá. Amém? Nós pregamos a palavra de Deus. E a palavra de Deus que edifica, que muda, que transforma. Que coloca o homem
no seu lugar de verdade ser servo do Senhor e se converter dos seus pecados. Porque o que faz mal para o ser humano é o pecado. Amém? O que faz mal para o ser humano é aquilo que o ser humano às vezes gosta. Tua carne gosta, mas o teu espírito grita: socorro, eu preciso de Deus. Tua carne almeja uma cerveja, mas teu espírito almeja água viva. Tua carne almeja droga, mas o teu espírito almeja o fogo de vida que é o Espírito Santo que dá. A droga estraga o fogo de vida, mas o Espírito Santo te dá fogo de vida. Amém? Então tudo o que a carne quer é o contrário do que o Espírito quer. A carne quer prostituição, o Espírito Santo quer comunhão com o Criador, com Jesus. Amém? Então tudo ao contrário da carne, o Espírito quer. Então se você quer Deus, você fica conosco até o final aí, porque Deus vai te curar, vai tirar você desse mal aí, dessa área sentimental que está arrebentada. Porque às vezes você sorri, Deus está me mostrando aqui, e só Deus sabe como é que está a tua alma, as feridas da tua alma. Você não tem felicidade às vezes. Você está aí disfarçando, tentando ser feliz, mas a tua alma está gritando. E Deus pode ser o socorro da tua alma. Você precisa de Deus, então fica conosco. Porque aqui nós não temos mais nada e nada menos que Deus para te edificar, mudar a tua vida. Vamos de louvor, vamos de adoração. Luciana Reis, Deus abençoe. Tem muita gente conosco aí. Vamos adorar o Senhor com louvor agora e já voltamos com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus que muda a situação e a história da tua casa. Vamos de adoração, vamos de louvor. Quem tá ligado aqui? O sucesso não para. Numa cidade chamada Jericó, anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado, solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Naquele instante, a multidão vendo clamar, diziam eles: ele não pode te ouvir, não podes alcançar o mestre, não adianta insistir, pois está longe, ele não vai te ouvir. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber.
Jesus atendendo a ele disse: vai, filho, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Te salvou. Esta é a sua Rádio Web, a voz dos profetas da última hora. Rádio da Igreja Missionária, Assembleia de Deus da Poderosa Mão de Cristo, Astorga, Paraná. Glória a Deus. Amém, irmãos? E no filho de Davi tem misericórdia, o cego Bartimeu na beira do caminho. Às vezes você está aí indeciso, não sabe para que lado tomar, o que fazer, clama ao Senhor. Amém? Não fique na beira do caminho. A beira do caminho é lugar de indecisão. Tem pessoa que está na beira do caminho e não decide. Não decide, irmão. Para que lado ir, o que fazer, para onde ir. Está servindo o inimigo, duvida servir a Deus. Está servindo aquele que não fez o fogo de vida, aquele que não deu vida, aquele que não fez nada, aquele que não faz uma planta crescer, nenhuma árvore crescer, nenhuma soja crescer, nenhum arroz crescer, nem feijão crescer. Essa comida que tem na mesa que a gente deu foi Jesus. Esse ar que tu respira foi Jesus que te deu. O inimigo não fez nada. E tem pessoa que fica na beira do caminho servindo ao diabo. E Deus está falando, não, vem servir ao Senhor, que Ele vai abrir a tua visão e tu vai entender o que Ele quer para a tua vida. Amém? Pastor Tiago, Bartimeu só recebeu o milagre porque ele abriu a boca e clamou. Clamou. Aleluia. Atitude. Tem que ter atitude de clamar, mas de clamar para Deus, de clamar da forma certa. Aleluia. Quando ele clamou, Jesus mandou chamar ele e abriu-lhe a visão. Abriu a visão. Então hoje tu clama. Começa a clamar, nem que for chorando, mas pede perdão para Deus agora. Deus vai mudar a tua vida. Até agora tu só patinou, mas eu tenho medo, pastor, de largar essas coisas aqui, porque o inimigo falou que vai me matar, não vai fazer nada. Se você servir o mais forte, ninguém vai te tocar. Servir o mais valente, ninguém vai te tocar. É só tu servir a Ele, é só tu vir para Ele, é só tu crer nele. Amém? Meu pai era macumbeiro. Galileia, pastor, nunca vai perder para ninguém. O meu pai era macumbeiro, minha mãe era espírita. Enquanto ele veio para Jesus, acabou. Amém? Então Deus liberta. Deus liberta o espírito, liberta o macumbeiro, liberta a lésbica, liberta o homossexual, liberta o idólatra, liberta o feiticeiro, liberta o satanista. Jesus liberta. Pode estar aí na África, aí, a feiticeiro da África, Deus te liberta. E ninguém mais pode tocar em você. Mas você tem que ter uma decisão. A decisão gera libertação. A decisão vai trazer a tua salvação. A decisão vai libertar você. Mas tem que ter decisão para Jesus. Tem que clamar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, se clamar Ele vai parar e vai mandar te chamar. Enquanto você chegar até Ele vai falar, o que tu queres que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. E aí tu vai enxergar o teu ministério, a tua chamada, vai enxergar a tua felicidade, vai enxergar a tua paz, vai enxergar o teu amor, vai enxergar o que você quer, você vai enxergar. Tudo que o homem precisa e necessita em Cristo. Tem guerra, tem batalha, é lógico que tem. Tem batalha muito, mas a casa pode estar caindo, mas dentro de você ter paz. Eu tenho certeza, o príncipe da paz te dá paz para você passar toda a dificuldade. Você quer aceitar Jesus? Você quer voltar para Jesus? Pastor, eu quero. Então escreve aí, eu quero. Tem que ser agora. Se dia aparecer, Deus abençoe. Peço oração, Juliana, Daniel, Deus abençoe a tua vida. Juliana Silvia está pedindo oração. Peço oração, pastor. Estou com alergia, coceira no corpo. Toda agora saiu nas solas dos pés. Meu Deus. Coça muito. Vamos orar e vamos repreender essa alergia aí. E tu vai ser curada para a glória de Deus. Você crê nisso? Então dá um amém aí, porque você será curada, Juliana Silva. Vai ser curada em nome de Jesus. Amém, irmãos? Neste momento, irmãos, nós vamos entrar na palavra de Deus. Nós estamos em estudo de Atos dos Apóstolos, né? E vamos hoje tentar terminar o estudo, amém? Chegamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, irmão. Vimos Deus do capítulo 1. Agora estamos no capítulo 27. Tem só 2 capítulos, 27 e 28. Nós vamos tentar terminar os 2 hoje. Amém? Se Deus quiser e permitir, vou tentar terminar. Tu vai ficar aqui, você vai entender a vontade de Deus para tua vida. O querer de Deus. Você está sem direção, porque você entrou num barco. Esse barco está numa tempestade. E tu vai aprender através da palavra aqui como vencer essa tempestade, esse vento. Amém? Vamos agora para a vinheta e já voltamos com a palavra de Deus.
A partir de agora, Momento da Palavra. Momento da Palavra. Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Atos capítulo 27, a palavra de Deus. Nós vamos ler alguns versículos, amém? Porque nós não podemos ler todo porque é grande. Mas eu vou tentar dar uma resumida rápida para você do capítulo 27. Vemos Deus do capítulo 1, né? Que fala sobre a escolha de Matias em oração. Eles oraram para escolher Matias no lugar de Judas. Capítulo 2, eles oraram para receber a promessa do Espírito Santo. Quando tu ora, a promessa vem. Capítulo 3 fala sobre o paralítico na Porta Formosa, que Pedro e João não tinha prata, mas não tinha ouro, mas que tinha, deu para eles. Eles estavam vindo de oração, estavam indo para a oração, porque o crente é assim, ele vem de oração e depois já vai para a oração. A vida do homem de Deus é cheia de oração. Por que orar sem cessar? Por que tem que orar sem cessar? Porque quando tu ora, tu sai um pouco da terra e tu vai nas regiões celestiais. A Bíblia fala, já está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Como tu vai sentar com Cristo nas regiões celestiais? Através da oração. Como tu vai bater com o principado e potestade nas regiões celestiais? Através da oração. Então a oração te traz para a comunhão, te traz para a visão, te traz para a decisão, te traz uma ação e a missão para te cumprir, através da oração. Amém? No capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, fala sobre o julgamento de Paulo, que Paulo prega a palavra, e aí o rei Agripa e Feto estavam escutando Paulo pregar, e Paulo quase ganha os príncipes daquela província para Jesus. Ele prega uma mensagem tão poderosa, porque Jesus tinha falado para ele que ele seria testemunha, amém? Tanto de pobre, como grande, como rico, como reis, testemunha. E Paulo foi testemunha mesmo. Aquilo que Deus falou para ele se cumpriu. Em Atos capítulo 9, Deus fala com Paulo sobre isso, que isso ia se cumprir na vida dele, e se cumpriu na vida dele, que ele foi testemunha diante dos grandes, dos poderosos. Agora Paulo tinha apelado para César, para Roma. Paulo tinha sido pego em Jerusalém, pego os judeus no templo. Ele estava indo a Jerusalém, ele estava indo no templo, e os judeus pegaram ele, inventaram um monte de calúnia dele, queriam matar ele de tudo que é jeito, julgaram ele, e foi julgado por um, foi julgado por outro, julgado por outro, e os judeus querendo matar, ciraram para matar, e não conseguiram matar Paulo, só porque Paulo pregava Cristo, o verdadeiro Salvador, o verdadeiro mediador, a única porta, o único verdadeiro. E o povo odeia acerca da verdade, o povo quer a mentira, porque a mentira está sendo tão pregada que o povo se acostumou com a mentira. A mentira é tão pregada, amém? A mentira é tão pregada que o povo se acostuma com a mentira. O povo gosta de ser extorquido. Tem muita gente que gosta de ser extorquido. Ah, pastor, eu não gosto de ser extorquido. Então sai desse lugar que você está aí comprando vela, você está comprando aí, você está indo aí e tem que comprar vela vermelha, vela branca, vela isso, vela aquilo, e matar um boi, e sacrifício de animal, e sangue para casa. É engano isso daí. Sai desse lugar aí que você tem que pegar uma garrafa com água e comprar sal grosso e tal, igual umas igrejas tá aí também. Sai desse lugar onde você está comprando imagem, escultura, para se prostrar diante de uma imagem que o homem mesmo fez para vender e ganhar dinheiro. Ah, eu não gosto de ser extorquido, então tu está sendo extorquido, porque isso é uma mentira, isso é um engano. A Bíblia fala em Abacuque, capítulo 2, versículo 18, que imagem de escultura é uma obra de engano, uma obra de mentira. Amém? É obra de mentira. Ah, mas então tu tá brabo já agora. Por que tu tá brabo? Sabe por que tu tá brabo? Porque tu não gosta de verdade, tu gosta de mentira. Tu gosta de ser extorquido por um engano que vem de geração em geração te enganando. Leia Jeremias 10. Então o povo se acostumou tanto com a mentira, quando vê a verdade, eles recebem um baque. Quando tu acha alguém verdadeiro, que fala a verdade na tua cara, sem contradição, porque te ama, porque quem te repreende te ama. É melhor receber um dedo na cara do que receber uma mão enganosa para falar que vai te levantar, mas vai te jogar no chão. E às vezes aquele dedo, tu pega ele e consegue sair do abismo. Mas as pessoas, pastor Carlos, gostam hoje da mão enganosa, porque a mão enganosa parece que tem mais dedos do que um dedo só. Mas aquele que vai te apontar o dedo às vezes para falar que você não pode fazer isso, que você está errado fazer isso, é aquele que vai te tirar do abismo. É assim que estamos nesses dias. Mas Deus nos levantou.
não por causa de dinheiro, Deus nos levantou, não para fazer live, para ganhar dinheiro, Deus nos levantou para ganhar almas para Ele, e por isso que todo mundo se revolta contra nós, por isso pessoas pegam o microfone depois que nós pregamos e falam mal da gente, dessa maneira na gente. Por quê? Porque querem ter bode, não querem ter ovelha. Bode, ele começa a aceitar tudo, ele aceita tudo que é comida, pastor. Ele aceita tudo que é comida, tu dá lá um pedaço lá de arame para ele, come, tu dá um pedaço lá de pneu para ele, come. Mas quando quando tu vira as costas, ele te mete o chifre. Ele pastor, te engana. Estômago de ovelha. Carol. Estômago de ovelha tem sensibilidade. Ela não pode comer qualquer coisa. Carol de Portugal, Deus abençoe a tua vida. Pode falar, pastor. Mas estômago de bode, estômago de cabrito, ele come qualquer coisa, come arame, ele come pedra, ele come o que vier. Mas o estômago de ovelha é diferente. Sim. O estômago de ovelha é sensível, ele gosta de coisa boa. Pasto verdejante. Ele gosta de pasto verdejante. Lá no Salmo já está dizendo, os pastos verdejantes. Aleluia. A ovelha come no pasto verdejante, ele não come pedra, ele não come areia, ele não come tranqueira, ele come coisa boa. Quem é servo come coisa boa, ele vai comer dos manjares lá na mesa do rei. Aleluia. Ele vai comer dos manjares da mesa do rei. Então o estômago de uma ovelha é diferente de um bode. É diferente de um bode. Até o estômago é diferente. Então vamos lá, irmão. E aqui no capítulo 27 agora, Paulo pega o seu navio. Ele foi obrigado, como José foi obrigado a entrar, a ser tirado do poço, ser levado para o Egito, depois ser levado para a casa de Potifar, depois foi ser levado para a cadeia, depois ele foi levado até o trono, e depois do trono ninguém mais levou ele, porque agora Deus levou ele para o trono, ele sentou no trono. Paulo também, ele foi obrigado a ir para Roma, ele não teve escolha. Ele entrou naquele navio, mas ele queria ir para Roma, mas ele foi empurrado. Às vezes Deus vai empurrar você para o teu destino, você não vai entender. Como José foi empurrado para o Egito, para virar governador do Egito. José não foi para a vontade dele própria, ele foi porque ele foi empurrado. Foi vendido, e depois foi vendido de novo, e depois foi vendido de novo. E depois ele foi pago um alto preço, e ele sentou no trono e virou governador do Egito. Então, às vezes, tudo parece ruim, tá dando tudo errado na tua vida, mas no final tu vai entender que Deus está te levando para um propósito muito grande, que é ventos, tempestade, em alto mar. Às vezes não é para matar nós, às vezes é para levar nós num destino, que é o destino do nosso maior alvo, que é fazer a obra missionária e ganhar alma para Cristo. Então Paulo agora pega o navio para a Itália, que era Roma, era para onde que ele queria ir, da corte Augusta. No versículo 2 fala assim: embarcando-nos um navio Damascino, partimos a navegar pelos lugares da corte da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom. Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidasse dele. E partindo dali, fomos navegar abaixo da Chipre, porque o vento era contrário. Tendo atravessado o mar longo da Síria e Pavíria, chegamos a Mirra, na Lícia, e achamos ali um centurião, um navio de Alexandria, que navegava para Itália. Nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegamos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte das Nito, não nos permitiu o vento ir mais adiante. Navegamos abaixo da Creta, junto ao Samônia, e coteando dificultamente, chegamos a um lugar chamado Bom Porto, perto da qual estava a cidade de Laceia. Passando muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também um jejum já tinha passado, Paulo amoestou, dizendo-lhe: varões, vejo que navegamos de incômodo e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas centurião cria mais no piloto do mestre do que o que dizia Paulo. Amém? O pastor lendo essa passagem, Deus me revelava algo. Sim, pode falar. Há 3 tipos de tempestade. A tempestade a qual os discípulos passaram com Jesus era uma prova. Tem tempestade na tua vida que é uma prova. Deus está tentando provar a tua fé. Eita Jesus. Tem tempestade que é por causa da tua desobediência. E tem tempestade, que nem a de Jonas.
Porque houve uma desobediência de Jonas. Então houve a tempestade. É verdade. Porque Jonas fugia da presença e da face do Senhor. Mas tem tempestade que é propósito, pastor. Tempestade de Paulo foi propósito, porque Paulo tinha que ir para Roma. Porque ali tinha que ser uma multidão ser ganhada através das pregações de Paulo. Sim. Então tem 3 tipos de tempestade aí. A tempestade que Deus está provando da tua fé, a tempestade que Deus está te castigando pela sua desobediência, e tem a tempestade do propósito. Aleluia. Tem 3 tipos de tempestade aí, pastor. Glória a Deus. Deus me levou para a cidade de Arapongas por um propósito. Os irmãos, eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo dentro do Hospital Ampar, na cidade de Arapongas. Eu não entendi por que Deus me levou dentro daquele hospital. No 3º dia que eu estava hospitalizado, chegou um homem da cidade de Londrina por nome Cássio. E aquele homem chegou ali ao meu lado e já fez amizade comigo rapidamente. Foi numa lanchonete que tem dentro do hospital, comprou suco, me deu. Disse: eu gostei do senhor porque o senhor é um servo de Deus, um homem católico, apostólico, romano. No último dia, eu sabia que ele ia fazer uma cirurgia de pôr de safena. Uma tempestade estava armada ali na vida daquele homem. E ele estava deitado do meu lado e era 2h30, 3 horas da manhã. Deus falou: levanta, pega a tua Bíblia e prega para ele. Aleluia. Eu levantei do leito que eu estava, peguei a minha Bíblia, fui até a cama dele e preguei para ele que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém ia ao Pai senão por Cristo Jesus. Aleluia. Eu ensinei a ele que Jesus era o bom pastor, que Jesus era a porta das ovelhas. Eu ensinei isso a ele, aquele homem. Quando foi 5h30 da manhã, veio um enfermeiro, colocou na cadeira de roda e levou para a sala de cirurgia. Mas quando eu vi o enfermeiro empurrando ele na cadeira de roda, o Senhor ministrou meu coração. Você pregou para ele. Ele me aceitou como o único e suficiente. Aleluia. Aleluia. Eu fiz para ele o apelo e ele aceitou a Jesus. Glória a Deus. E aí, pastor, ele foi para a sala de cirurgia. Quando foi 3 horas da tarde do outro dia, eu recebi a notícia que ele havia morrido. Meu Deus. Na cirurgia. Oh, Jesus. Então, pastor, é propósito. É propósito. Salvou ele nos acréscimos. A tempestade da minha vida foi propósito. Então tem tipos de tempestade, irmãos. Tem a tempestade que Deus quer provar a tua fé. Aleluia. Tem tempestade que Deus está te castigando por causa da tua desobediência. E tem tempestade que é propósito. A tempestade da minha vida, eu não havia encontrado ainda uma razão, porque eu tinha que ir para dentro daquele hospital. Mas Deus agora, o senhor lendo a palavra, Deus revelou para o meu coração. Aleluia. Porque, meu filho, eu tinha um propósito dentro do Ampar, era de você salvar, através da minha palavra, a vida do Cássio. Glória a Deus. Alma do Cássio. Isso é forte demais, irmão. Salvou nos acréscimos. Deus permitiu a tempestade, entrou lá para resgatar alguém. Às vezes a tempestade não é para te matar, a tempestade é para resgatar alguém. Eu vou ensinar você aqui, agora dentro da palavra. A Bíblia fala em Atos, capítulo de número 12, que tinha uma tempestade em Pedro, uma tempestade na igreja. Tiago tinha sido morto, Pedro estava preso, ia morrer no outro dia. Então a tempestade armou, o vento veio, porque um morreu, o outro ia ser morto no outro dia, os 2 líderes da igreja. Aí sabe o que aconteceu? A igreja começou a orar mais. Aleluia. Quando tem um vento muito grande, tu tem que orar mais. A igreja começou a orar, pagar um preço mais. Porque falou assim, vai matar o outro no outro dia, vamos pagar um preço. Aí o que aconteceu? Deus enviou um anjo lá e tirou Pedro da prisão. Aleluia. O pastor Carlos pregou para aquele homem, tirou aquele homem da prisão do inferno. E aquele homem foi para o portão celestial que se abriu. Aquele homem ia estar numa prisão do inferno, mas hoje ele está com Cristo no portão eterno que se abriu para ele entrar. Então resgatou uma alma. O pastor Carlos está chorando bastante. Resgatar uma alma é melhor do que qualquer dinheiro dessa terra. Porque Jesus não morreu por dinheiro. Jesus não morreu por casa. Carro é lata, dinheiro é papel e casa é pedra, mas almas é eterna. Deus enviou um missionário de lá dentro, como enviou um missionário lá dentro da cadeia, no Atos 16 também, Paulo e Barnabé, para salvar todos os presos que estavam lá. Como enviou Paulo como missionário aqui dentro desse barco, aleluia, para salvar todos que estavam dentro do barco. Sabe qual foram as últimas palavras dele para mim, pastor?
Oh, glória. O Senhor não apontou os meus erros. O Senhor me ensinou o caminho. Aleluia. Eu perguntei, o Senhor quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da tua alma? Ele falou, eu quero. Glória a Deus. Eu estou porque se eu não sair daquela sala de cirurgia, pelo que o Senhor me ensinou, a minha alma tem um destino. Oh, aleluia. A tua alma tem um destino, meu irmão, mas você tem que estar no caminho certo. Você tem que estar no caminho certo. Salvação de almas. Não tem dinheiro que pague isso. Oh, meu Pai. Isso dá força para nós continuar. Valdir Gomes, tem muita gente conosco aí. Amém? Dá força para a gente continuar de pé. Ganhar almas para Cristo. É o que verdadeiramente interessa a Deus. Às vezes você se preocupa com o teu serviço, se preocupa em nadar, se preocupa em comer, se preocupa em ter empresa, se preocupa aqui, mas nunca se preocupou com nada de Deus. Araújo, tu nunca fez nada para Deus. Sabe que você é uma árvore inútil na terra? Sabe que você nunca acrescentou tesouro nos céus? Tesouro no céu é acrescentado através de oração, através de jejum, através de ajudar o próximo e principalmente ganhar almas para Cristo. Quer acrescentar tesouro no céu? Ore, jejue, ajude pessoas e ganhe alma para Cristo. Aí tu vai ter tesouro no céu. Faça alguma coisa para Deus ver, meu filho. Você trabalha só para você, mas quando você coloca o teu joelho no chão, quando você evangeliza, você está trabalhando para o mundo espiritual. E espiritual, a recompensa é eterna. O carnal vai passar tudo aí. Quando tu estiver lá no cemitério lá, tu nem vai saber o que vão fazer com o teu carro. Nem sabe o que vai fazer com a tua casa. As recompensas carnais, pastor, vai até a porta do cemitério. É tudo ilusão. Sabia que um dia eu estava analisando que um velório de um irmão lá na cidade de Moés de Melo, nós somos até a sepultura, nós somos com ele, levando o caixão dele. Mas de lá para lá era ele e Deus. Era ele e Deus. Eu fiquei analisando, é ele e Deus daqui para lá. Daqui para a eternidade é ele e Deus. Ainda bem que o irmão morreu do Senhor. E é interessante, pastor, que tu tá falando aí, veio Deus, o Espírito Santo falou comigo aqui. É interessante que o cachorro vai ficar por... Morre o homem, o cachorro vai se acostumar com outro dono. O carro vai ficar pro cara que tá com a tua esposa, tua a esposa do defunto. A viúva. É a viúva. A casa que tu construiu, quase morreu para construir. Vai ficar pro homem. Até a cama que tu dormia com a tua esposa. Até a cama que tu dormia. Outro vai dormir com ela. Outro vai dormir com ela. Mesma coisa para as mulheres. Então, é a mesma coisa para as mulheres. Então, tu se apegar tanto nessas coisas, irmão. É tão ilusão, é tão ilusatório, é tão terrível. É forte. O pastor João Paulo falou algo, ele olhou para uma casa um dia e falou, pastor Tiago, eu tô olhando para aquela casa, eu tô refletindo, o cara se matou de trabalhar, quase morreu trabalhando. E agora tem outro desfrutando do carro do cara, da moto, da casa, da mulher do cara. Tá tudo lá com o cara. O outro que nem trabalhou para ter. Agora o senhor imagina uma coisa. Outra pessoa está desfrutando dos bens que aquela pessoa deixou. Mas e dali? Os bens ficaram. Sim. O carro, a ferrugem corrói. A casa, o tempo vai derrubá-la. Né? Mas e a vida eterna deste homem? A vida eterna dessa mulher, onde ele vai passar? Será no gozo celestial com Deus ou no tormento eterno com o diabo? Aonde será? Só tem dois destinos para a alma, não tem? Não tem o terceiro. Não tem o terceiro. Não tem a terceira opção. Você não vai para o céu do Buda. Você não vai para o céu, tem um nome que os vikings diziam que ia às almas das pessoas. Você não vai... Não vai pro purgatório também. Purgatório. Não tem você purgatório. Não vai... Não, irmão, não tem... Não, purgatório para quê? Purgatório para quê? Ai, uma mulher falou para nós no hospital, ai, que vocês estão vivendo aqui é um purgatório. Eu falei, dona, não existe isso. Purgatório é um gasto de pulga, irmão. Purgatório foi inventado por um papa. Aquele hospital, ali é o vale da sombra da morte. Quem tá ali tá andando o vale da sombra da morte. Ou morre ou vive. Não existe purgatório, essa palavra. Porque se existisse purgatório, Jesus não precisava vir, porque já ia o purgatório expurgar os pecados do povo. E quem expurga o pecado do povo é o sangue de Jesus, então não precisava Cristo, entendeu? Então foi inventado isso. Amém? Isabela Cristina, Deus abençoe. Aqui nós pregamos a verdade, irmão. Tu gosta da verdade? Eu gosto, pastor, tô gostando mesmo, pastor. É assim que tem que falar. Então fica. Se não gosta da verdade, tu não vai poder ficar, porque
Tu tá na mentira, o pai da mentira é o diabo, e o diabo não gosta de verdade, amém? Então, irmãos, é tão sério o negócio, nós estamos entrando aqui por uma visão aqui do próprio Deus, né, pastor? Porque eu tava vendo uma coisa, já saiu, mas é o Espírito Santo nos levando. A Bíblia fala que Paulo estava no meio do vento agora, da tempestade. E Paulo queria que o povo acalmasse, porque no meio do vento tem que ter equilíbrio, domínio próprio, tá bom? No meio de uma perca, tem pessoa que desespera completamente. Se joga, grita, se escabera. Isabela Cristina falou, nossa, é sério que nós estávamos falando lá que o cara morre, ou a mulher morre, né? Todo o homem lá fica com tudo, fica com a esposa, com a mulher, com o cachorro, com o cavalo, fica com tudo, entendeu? Ele nem trabalhou, ele ficou de boa. O cachorro abanava o rabo pra pessoa, vai abanar o rabo pra outra. Pra outra, e fico brigando por causa disso. Pastor, o negócio tá tão sério. Nós vamos ter que entrar por aqui, porque o Espírito Santo tá falando demais. A vareta tá tão sério, que eu tava no ônibus indo pra Mariluz uma vez, e sentou uma senhora, eu comecei a conversar com ela, pregar por ela, conversar com ela, falou pra mim, pastor, o negócio tá tão sério, que no velório da nossa mãe, meus irmãos pegaram tudo no soco. Sangue e velório, a mulher lá sendo, meu Deus do céu, a mulher lá, pastora, morta, e soco pra todo lado, cortou a cara da outra, dando soco e uma briga, e os irmãos todos se pegaram no pau, na pancadaria, né? No sul fala no pau, que é paulada pra todo lado, e se pegaram tudo. Tava ali numa peleja, como diz o gaúcho. Vai paulada, peleja, os gaúchos falam assim. Aí a polícia chegou, pastor, e falou assim, vocês são uns animais. Seu policial. A polícia falou, vocês são uns animais. No velório, irmão, a mãe sepultada lá brigando por causa de herança. Aonde vai ficar, irmão, o amor ao dinheiro, a corrupção. Grandes homens de Deus, hoje são grandes homens que servem a Mamon, apaixonados por Mamon. Não ajuda ninguém, mas não abraça ninguém, não cuida de ninguém, porque eles acham que eles são melhor que Jesus Cristo. Chega um bêbado na porta, eles é capaz de mandar o diácono mandar para fora. Um mendigo não entra. Eu já vi, pastor, em igreja grande. O cara, o pastor de lá é um bêbado nojento. Depois virou um pastor de igreja grande, sabe o que ele fez? Ele pegou o mendigo e levou o mendigo embora, colocou o mendigo numa sala lá, porque ele não podia ficar perto dos riquinhos da igreja dele. Isso é pastor? Isso é saúde, isso está errado, isso está pecando, isso já errou, isso já tá indo para o inferno se não se arrepender. Nós ficamos apavorados com uma coisa dessa. Porque, irmão, se Jesus, que é Jesus, conversou com uma mulher samaritana que teve 5 maridos, que a tia não era agora, a mulher era prostituta, e Jesus conversou com ela, converteu ela, fez uma missionária dela. Porque Jesus, pastor, não podia conversar. O judeu, eles não perdiam tempo, era a cultura do judeu, eles não perdiam tempo conversando com mulher. Conversar com mulher é uma perda de tempo. E Jesus parou para conversar, pastor, com uma prostituta no capítulo 8 de João, que foi pegada de adultério para morrer apedrejada. Jesus parou e não deixou matar ela, e ainda falou com ela, ficou sozinho com ela, conversou com ela. Isso já quebrou um monte de coisa, paradigma, quebrou toda a religião, irmão. Esse Jesus é grande demais. Esse Jesus é maravilhoso demais. Eu tô com vontade de chorar aqui, aleluia. Aleluia. Jesus quebrou todo o paradigma da religião, os religiosidades, pregando para aquela prostituta, ficou sozinho. E a Bíblia fala que Jesus ficou sozinho com ela. Jesus estava dando exemplo porque tem muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, não pode ficar sozinho com uma pessoa. Tá entendendo? Ficar sozinho, já quer passar a mão no cabelo, já quer passar isso, já quer fazer aquilo, já quer abraçar, já quer isso. Jesus tá falando, ele ficou sozinho com a prostituta e pregou para ela, falou, não peques mais, para que não aconteça coisa pior na tua vida, viu, mulher? Amém? Então Jesus conversou com ela. E a mulher samaritana teve 5 maridos, que o que tinha agora não era dela, o marido. Então era uma adúltera que estava na prostituição, de uma cama a outra cama. E Jesus ficou sozinho com ela. Pregou, e a samaritana, os judeus samaritanos se odiavam. Então Jesus quebrou todos esses paradigmas aí, porque eles odiavam o outro. E Jesus conversou com uma mulher que a cultura não era para conversar, e ainda uma mulher samaritana, e uma mulher que dormia com o outro ainda, e converteu ela e fez ela uma missionária. Uma mulher não poderia tocar num homem naquela época, né? Nem apertar a mão. Nada.
E Aleluia. aquela mulher que padecia 12 anos do fluxo de sangue, tocou na hora do vestido do Senhor. Foi curada. E estava com fluxo de sangue ainda. Uma coisa que era mais inadmissível ainda, uma mulher impura, como eles diziam, está ali no meio do povo. Ela corria o risco de ser morta. Sim. Mas quando ela tocou com fé, ali nas vestes, na hora do vestido de Jesus, ela foi curada instantaneamente. Então Jesus revolucionou tudo. É uma revolução muito grande. Amém? E Jesus era macho, Jesus era homem. O povo tudo com pedra na mão, querendo matar ele. E ele falando, vocês são raça de víbora, vocês são hipócritas, vocês são isso. E um monte de gente, vamos matar ele. Chegar a morder os dentes com raiva. E Jesus era macho, ficava lá, porque tinha domínio próprio. Paulo estava numa tempestade, mas tinha domínio próprio, irmão. Tinha equilíbrio. No meio de um vento, tu tem que ter equilíbrio. No meio de uma tempestade, você tem que equilibrar a tua vida. Pastor, mas tô sendo traído, tô fazendo aqui. Vou trair também, não. Eu não vou cair no mesmo sistema. Não vou me sujar como ele está se sujando, irmão. Não vou me rebaixar como ele está rebaixando. Você falou uma coisa aí muito interessante. No mundo, quando uma pessoa é traída, ela diz que eu vou pagar com a mesma moeda. Mesma moeda. Eu vou fazer com tudo que ele fez comigo. Na verdade, quem é de Cristo não retribui dessa forma. Não retribui, não. Quem quer de Cristo vai pro joelho. Vai pro joelho. E pede a Deus, faz justiça por mim. Eita glória. E Deus faz justiça por ele. E Deus faz justiça. Então Paulo teve dentro daquela tempestade, teve equilíbrio. Equilibrou para conversar. Amém? A irmã falando aqui, ó, adora a tua live. Amém, irmã. Deus abençoe, Jesus é bom. Equilibrou dentro do barco e falou assim, ó, vamos comer. Aleluia. Vamos comer. Vamos parar por aqui, vamos acalmar primeiro, vamos voltar. Mas ninguém quis ouvir Paulo. Paulo queria voltar e Paulo queria que o povo comesse pão, porque eles não queriam mais comer pão. Nosso compromisso é com Deus, Patrícia falou, é verdade. Juliana falou, misericórdia, amém. Verdade, irmã, verdade mesmo, Patrícia. Glória a Deus, Maria Ângela. Então, Paulo parou e falou assim, vamos voltar, não é a hora de ir. Só que eles não ouviram o apóstolo Paulo. Eles tinham mais confiança no centurião, no piloto, no mestre do navio que Paulo. Porque o centurião, o piloto, pastor, eles sabiam, eles tinham experiência em navegação. Só que Paulo tinha experiência com Deus. Aleluia. Não adianta, irmão, ter experiências, às vezes, carnais. Mas às vezes não tem experiência com Deus. Vale mais uma experiência com Deus que uma vida inteira de conhecimento sem experiência com Deus. Uma vida seca. Eu lembrei do hino 467 agora, Luciano da harpa cristã. Ô, glória. Que diz assim, solta o cabo da nau. Solta o cabo. Quem confia no Senhor, solta o cabo da nau. Aleluia. Ele abandona tudo, deixa que Deus leva ele. Deixa que Deus navega ele. Deus conduz ele pelos mares, conduz ele pelas tempestades. Eu não sei que tipo de tempestade está passando. Se é uma tempestade que Deus está provando a fé, se está sendo por desobediência, se está sendo por um propósito, como eu disse aqui. Isso é forte. Porque a arca de Noé, ela não tinha um motor, não tinha leme. Ela não tinha leme. Não tinha nada. Foi Deus que levou. O sopro do Espírito Santo soprava. Vai. Deixa o sopro de Deus te soprar. Tá vendo como te levar. Como que a obra de Deus é conduzida por ele. A arca de glória a Deus. A arca de Noé é forte daí. De Deus. É a obra. Não tinha leme, não tinha direção aquele barco. Aleluia. Não tinha como Noé falar assim, vamos para a direita. Não tinha como Noé falar, vamos para a esquerda. Ele ia, aquele barco ia onde Deus levava. Glória a Deus. E quando Deus está no comando do barco, Deus leva no lugar certo. Espírito Santo. Levou lá no monte do Ararat. Aleluia. Para que ali a água baixasse e a arca repousasse. Para que ali a terra fosse povoada novamente. Às vezes tu tem que tirar a tua mão, viu? Às vezes você quer pegar a mão no leme, às vezes não para ajudar, mas você tá pegando a mão no leme, às vezes para arrebentar a cabeça de alguém dentro da arca. Quer bater em alguém, quer colocar a tua mão, eu vou bater, eu vou quebrar a cara dele, pastor, por quê? Porque você tá me dando trabalho, vou pegar o leme agora e vou dar na cabeça dele. Não. A mão de Deus é mais pesada que a tua, é mais poderosa que a tua, é mais linda que a tua. A mão de Deus é maior que a sua. Deixa que Deus vai tratar. Nau, irmão. Solta o cabo da nau, deixa Deus te levar. Uma ansiedade tremenda. Querendo isso, querendo aquilo. Calma. Isso que perguntei para Deus hoje, pastor. Aí Deus falando aí, pastor. Pastor, eles confiavam no navegante daquele barco. Que presença de Deus, pastor, tá aqui. Eles confiavam naquele condutor daquele navio. Espírito Santo. Mas se o Senhor imaginou
a gente confiar naquele que guia a nossa vida, o nosso barco, entregar e dizer assim: eu descanso, Senhor. Eu descanso, Senhor, porque eu sei que o Senhor está conduzindo o barco da minha vida. Conduz o nosso barco, Jesus. Conduzindo o barco da minha vida. Eu sei Conduz o nosso barco, que meu barco vai chegar no destino certo. Aleluia. Porque quando você está com Cristo, você chega no destino certo. Ele te leva até o teu destino certo. A Adriana Souza, de Portugal. O pessoal de Portugal tá aí, pastor. Glória a Deus. Deus abençoe o povo de Portugal. Amém. Vamos compartilhando aí, cara. Vamos compartilhando, Adriana. Vamos compartilhando bastante. Porque, meu irmão, quando você fala assim: eu não vou usar mais as minhas mãos, eu não vou pegar mais no remo não, vou deixar. Aí o vento, o Espírito vai soprando. Vai pra cá, arca, vai pra cá, barco, vai aqui, chega aqui, barco, é assim, o vento sopra, ouve a sua voz, mas não sabe pra onde vem, nem pra onde vai, assim, todo aquele nasce no Espírito, você não tem que colocar mais a mão no remo, chega de querer fazer com as tuas próprias forças. Ah, pastor, mas eu não levo desafio pra casa, falou, já tomou, eu não consigo, pastor, eu tenho a natureza do meu pai, eu tenho a natureza da minha mãe, não, tu tem agora a natureza de Cristo, meu filho. Não tem mais natureza de nada, Isabel, Deus abençoe. Não tem que ter a natureza de Cristo. A minha mente, não, a tua mente agora é de Cristo. Aleluia. Você não governa mais a tua vida. Mas eu tenho livre-arbítrio, pastor. Não, tu tem livre-arbítrio quando você não entregou a tua vida para Cristo. Depois que entrega a vida para Cristo, entregou o barco para Cristo, é ele que governa a arca. É ele que leva a arca da... Oh, Espírito. Pastor, o senhor estava falando de pegar o remo. Aleluia. Fazer uma peleja ali, como diz o gaúcho. Sentar o remo na cabeça, brigar, né? Mas aí você está usando o remo por propósito errado. Propósito errado. O remo não foi feito para bater. Eita, glória. O remo foi feito para remar. Remar. Mas quando o crente é confiante em Deus, o barco dele não tem remo. Não tem. O barco dele não tem pilha, o barco dele não tem direção. O barco dele é dirigido por Deus. Aleluia. Porque a arca não tinha leme. Não tinha. A arca não tinha direção. Direção que a arca tinha era a direção que Deus tinha determinado. É o próprio determinado. Deus. Noé só tinha que ficar lá, cuidando de quem estava dentro. Porque orar e vigiar. Porque às vezes dentro do barco vai estar a tua família, tu tem que aprender a cuidar deles. Dentro da arca vai estar lá os animais, tu vai ter que aprender a cuidar deles. Vai estar um cheiro ruim lá, um problema lá. Pensa que cuidar de cobra é fácil? Vai ter cobra, escorpião. Vai ter muito animal lá, meu filho. Animal grande e animal pequeno. Cuidar de cobra não é fácil. E tu vai ter que aprender a lidar com eles. Meu Deus, é muito forte, pastor. Tem pastor que não quer problema, então vai ser pastor de anjo. Tem pastor que não quer cobra. Vai ser pastor de anjo. Vai ter cobra dentro da arca. Dentro da arca vai ter zebra. Leão. Vai ter umas zebras terríveis às vezes. Leão brabo. Vai ter leão. Vai ter bode. Vai ter tudo que é tipo lá dentro. Vai ter girafa que quer aparecer mais do que o pastor. Pescoçuda. Mas deixa eu falar uma coisa pra ti. É melhor do que tá lá fora. Porque se tu dá vontade de sair da arca, às vezes, pastor, mas quando tu olha pra fora, vê um monte de defunto boiando. Um monte de pessoa morta, boiando na cachaça. Boiando no crack. Tá afogado no mar da desilusão. Na depressão. Oh, Jesus. Afogado nas mágoas. Afogado no álcool, afogado na prostituição, afogado nas coisas erradas, na idolatria, na feitiçaria, e tu olha pra fora e fala, não. É difícil estar na arca, é difícil, mas é melhor estar aqui. É melhor estar aqui porque lá do lado de fora tá fedendo mais. É mais podre lá do lado de fora. Defunto terrível. Aqui tem um cheiro ruim também, porque o animal lá urinando, defecando lá dentro. O negócio não é fácil. Fazendo uma cagada, porque tem muita gente dentro da igreja, tem que falar mais português mais caro, né, pastor? Não é fácil. Amém? 5 de oração brigando com o outro por causa de roupa. O jovem querendo bater um no outro. Não é fácil. Mas lá dentro ainda a esperança. Você já viu aquela expressão que pastor tem que cheirar a ovelha? Não como você ser pastor e não ter cheiro de ovelha? Eu sou pastor. Você já viu isso? Sim. Mas não tem cheiro de ovelha. Não tem cheiro de ovelha. Só pensa nele, no emprego dele. Só pensa nas coisas dele, só pensa na prosperidade dele. Tem cheiro de defunto. Tem cheiro de defunto, não é cheiro de ovelha. Cheiro de defunto. Porque... cheiro de coisa podre, coisa morta, podre. Coisa morta. O povo tá dando risada aqui, passando. Mas essas lives aqui é forte, né? Cada coisa que Deus fala pra gente, né? É coisa morta. É coisa morta.
Só tem cheiro, não tem cheiro de ovelha dentro da arca, ele tem cheiro de defunto lá do lado de fora, porque ele tá pescando. Tem cheiro de vida, é cheiro de cemitério. Vou pegar um defunto, vou pegar o meu velho homem de novo. O teu velho homem tem que ser jogado no mar do esquecimento, esquecido. Mas o negócio é que tu fica pescando com caniço do pecado. Eu vou pegar ele de novo. Eu vou pegar ele, que é pescar defunto. Quando Jesus chega, irmão, você não viu o caso de Lázaro? Quando Jesus chegou, Lázaro estava fedendo a defunto. Mas quando Lázaro sai para fora, ele voltou a cheirar vivo. Uma pessoa viva. Aquela potriteira, podridão, foi embora. Saiu do corpo. Eu tô sentindo Jesus aqui, pastor. Jesus ainda disse, tira a veste de morto dele, porque agora ele vive. Aleluia! Já estamos para encerrar, pastor. Para encerrar, vou tentar resumir esse capítulo 27, porque não vai dar. Nós temos até o dia 18, viu, irmãos? Remarcaram minha cirurgia para o dia 18. Até dia 18 vai ter rádio aí. Ederson Andrades, Deus abençoe a tua vida. Tem muita gente conosco. Vai compartilhando aí, irmão. E vai falando de que cidade tu é, onde tu mora, amém? Glória a Deus. Joguei até o meu remo fora. A Luciana Reis falou. Jogou até o remo dela fora. Deixa o remo boiando e que ele vai embora. Deixa Deus te levar, filho. E deixa Deus te caminhar. Solta o cabo da nau. E Deus caminha nós para cima do monte. Aleluia. Deus falou para Elias, come e bebe, porque grande é a tua caminhada. Elias comeu e bebeu, e com a força daquela comida, força daquele pão, força daquela água, ele foi até o Monte Horebe, o monte de Deus. Deus falou para Abraão, vai no monte que eu vou te mostrar. Abraão foi até o monte que Deus mostrou, a Horebe, o monte que Deus mostrou para ele. E chegou lá a Moriá, né? Chegou lá e Deus estava esperando ele lá e deu o livramento. Então Deus conduz nós até montes, amém? Montes de milagre, monte de experiência, porque monte na Bíblia significa experiências. Toda vez que tu vê monte na Bíblia, tu vê experiências. Então monte na Bíblia é lugar de experiência. Então se tu vai para o monte, Deus conduz você para o monte da oração, monte do jejum, monte da busca, você vai ter experiências. Monte de coberta te dá experiência de preguiçoso. De preguiçoso. Tem gente que fala assim, pastor, vamos para o monte, eu vou para o monte de coberta. Monte de coberta dá experiência de preguiçoso. Vai para uma formiga. Mas monte de oração dá experiência com Deus. Experiência com Deus. Então sai do monte de coberta. Para de fazer esse negócio de monte de coberta. Eu tenho que ir para o monte da oração. É forte a presença de Deus. O povo está sentindo muita presença de Deus, pessoal. Então o povo cria mais na experiência do piloto do que na vida espiritual de Paulo. E aí se deram errado. Acabou. O barco acabou, o vento bateu, eles caíram num precipício, ficaram 14 dias sem comer. E Paulo levantou, irmãos, no meio daquela tempestade, no meio daquele vento, 14 dias sem comer. Paulo pegou e repartiu o pão e falou, vamos comer, porque não vai cair nem um cabelo da cabeça de vocês, porque um anjo de quem eu sou, o anjo do Deus que eu sirvo e de quem eu sou, teve comigo a noite passada. E ele falou para mim que nenhum do barco vai morrer. É forte demais. O mais forte dessa passagem, irmão, aleluia. O pastor estava lendo aqui, falando e me arrepiando. O mais forte dessa passagem é que quando Jesus está no teu barco, ninguém perece. Aleluia. Ninguém morre. Nem o cabelo da cabeça ia cair. Quando o barco teu é conduzido por Deus. Aleluia. E não pelo capitão. É forte. Que é o homem, que é o condutor, que é o motorista do navio da terra, mas sim pelo motorista celestial que é Deus. Glória a Deus. Não morre ninguém. Porque esse barco aqui, pastor, Vinícius Gonçalves, ia ser conduzido por Deus. Só que o povo falou, eu tô mais experiência no braço do homem. O centurião falou, não, tem mais experiência, que é o piloto. Mais confiança. No braço do homem. Quando a obra de Deus não é feita por experiências, braços de homens, não vai, porque a obra de Deus é conduzida pelo Espírito. Mas quando Paulo entrou ali, né? Não tem nada a ver com experiência humana. Deus pegou a condução daquele barco. Deus pegou. Então tudo. Deus assumiu o controle. Deus assumiu o controle. E Deus fez o barco ainda parar no lugar e perder o barco tudo ainda. Só não perdeu a população que estava dentro do barco. E Paulo teve domínio, equilíbrio na hora, não se desesperou. Porque quem tem Deus não tem equilíbrio, está no hospital, igual o pastor Carlos, que teve equilíbrio lá e ganhou uma alma lá para Jesus. Ele podia ficar louco lá, porque os médicos erraram, né, pastor Carlos? Podia quebrar tudo lá dentro. Nós tínhamos até que saudar nossos irmãos da cidade de Cruz Maltina. Nosso irmão Desi, lá de Cruz Maltina, tem uma alma também ali que a gente pregou.
E ele está acompanhando a rádio aí, pastor. Deus abençoe o Então, pessoal de Cruz os irmãos Mantina também aí. de Pitanga, cidade de Pitanga. Nossos irmãos também da cidade... eu esqueci o nome da cidade agora, que foram os irmãos que eu preguei lá dentro. Preguei para vários. Amém. É. Teve equilíbrio lá dentro, irmão. Teve erro médico, teve tudo, mas o pastor Carlos teve equilíbrio. Amém. Se não tivesse equilíbrio lá, o que ia acontecer? Não ganhava o barco. Não ganhava a embarcação. Então o apóstolo Paulo, que legal, amigos. Amém. Paulo teve equilíbrio e ganhou a embarcação. Então, irmão, uma vez eu falei... Cheguei num ponto ali, pastor, que todos descobriram que eu era pastor e até o médico me chamava, não por Carlos, pastor. Eita, agora, é Até bom o testemunho. Médicos, enfermeiras, os impacientes, todos me chamavam de pastor. O que acontece isso? Eu preguei hoje no áudio. Aonde nós entrar, nós temos o Espírito Santo, nós vai dominar aquele lugar. Como Adão e Eva no jardim. Deus falou para ele, domina tudo aqui. Amém? Chegou num ponto e alguns pacientes que estavam deitados falaram assim, pastor, vem aqui fazer uma oração por mim. Olha aí, ó. Entrou no lugar e dominou o lugar, porque a unção que está em você, a luz que está em você tem que ser maior que as trevas que está no mundo. Amém? O que está contigo é maior do que está com eles. Então Paulo, onde Paulo entrava, ganhava tudo. Entrou na cadeia, no capítulo 16, ganhou a cadeia tudo. Agora entra no barco, ganha um barco tudo. Chega numa ilha chamada Malta, no capítulo 18, ganha a ilha tudo para Jesus. Ele ganhava, onde o cara passava, ganhava tudo. Rastava tudo, irmão. Eu entendi, através dessa palavra de hoje, o propósito a qual Deus me levou naquele hospital. Deus falou comigo aqui, me revelou a 3 tipos de tempestade. A tempestade que Deus está provando a tua fé, a tempestade que Deus está castigando você pela tua desobediência e a tempestade que tem um propósito no final dela. Eita, glória. Eu entendi aqui, pastor, Deus me revelou, me abriu a minha mente, porque Deus nos revela a cada momento através da sua palavra. Sim, é no forte. momento que o senhor estava lendo, até agora eu não tinha entendido por que eu fui parado naquele hospital. Por que me deu problema cardíaco. E agora com a leitura da palavra, Deus abriu a minha visão. Tu viu como Deus ele quer falar com nós tudo? Nós precisamos de palavra também. Precisamos ser alimentados. Amém, irmão? Porque você, pastor, você é homem de Deus, você que é apóstolo, você que é isso, você precisa ser alimentado. Porque nós precisamos da palavra. Pastor, nós precisamos sentar e aprender. Até para nós comermos, nós temos que ter humildade. É. Essa comida eu não gosto. Uhum. Essa comida alimenta. A comida vai encher a tua barriga. Sim. Tem gente que fala assim, esse tipo de comida eu não gosto. Tem comida fraca? Tem comida fraca. Tem comida forte? Tem comida forte. Tem comida mediana? Tem comida mediana. Mas você tem que ver qual que é bom para você. Eita, glória. E comer o que é bom. Comer o que Porque é bom. tem gente comendo demais, mas comendo coisa ruim. É. A barriga dele não tá cheia. A barriga dele só tá... Você já viu quando você come macarrão? Macarrão é uma benção. Sim. Igual um macarrão. Mas o macarrão você come ele e daqui a um pouco você tá com fome. Sim. Só te incha. Só te incha. Tem coisa que só tá Eita, inchando Deus, barriga é forte, hein? espiritual de pessoas aí. É. Tem comida espiritual que só tá enchendo tua barriga, mas não tá fazendo efeito. Não tá dando nutriente pra tua alma. Não tem libertação. É. Porque quando você começa a subir, você... Ó, ontem o pastor João Paulo falou algo também muito interessante pra mim. Ele falou assim que ele chegou numa obra e ele ia pintar aquela casa. Isso é forte demais. Ele ia pintar aquela casa. Mas para ele pintar aquela casa, ele tinha que tirar a argamassa. Ele tinha que tirar muitas coisas que o pedreiro fez lá, algumas coisas lá. Ele teve que limpar tudo certinho, vai limpando, até chegar do ponto certo dele pintar a casa, deixar a casa tudo certinho. E o processo da santificação é isso. Começa a se limpar até chegar o ponto certinho e ficar brilhoso, o rosto brilhoso, tudo brilhoso, e ficar com o semblante que reflete a imagem de Deus na vida. Porque tem um processo da santificação. Não é a pessoa se converte hoje e já começa a pregar, não, tem um processo da santificação. A pessoa começa a ser santificado e chega até o ponto que Deus quer. Deus começa a limpar você de dentro para fora, de fora para dentro, e começa a tirar todas as cascas que o mundo colocou em você. Então, às vezes, nós não queremos esse processo de santificação, nós já queremos chegar já fazendo. Não, primeiro tu tem que passar, tirar a argamassa aqui que está sujo, vai tirando até chegar no processo. Amém? Então tem muitas pessoas que não querem o processo da santificação e já querem fazer, não é assim. Pastor... Não está preparado para esse tipo de coisa. Tu não tem uma santidade, ué. Eu morei na cidade de Sabalda por muitos anos. E ali tem muito criamos de ovelha. Sim. As pessoas criam ovelha, mas criam ovelha naqueles descampados, onde tem morro, Sim. né? Ali. E ali tem muito carrapicho. Olha só uma lição que a gente aprende com cada coisa que a gente vê. Sim. E ali tem muito carrapicho. Certa feita eu vi
matilha de ovelhas, ali um rebanho de ovelhas todo cheio de carrapicho. Escute que isso é forte, irmãos. Compartilhou já? Eu fui trabalhar naquele lugar e eu vi aquelas ovelhas todas cheias de carrapicho. Eu fiquei olhando e falei, mas que finalidade tem essa ovelha se ela não tem jeito de aproveitar ela, se não for só para carne, né? Se não for só para alimento. E um dia eu cheguei, as ovelhas estavam todas peladinhas, limpinhas, guardadas dentro de um lugar, dentro de um confinamento. E eu fui e perguntei para o proprietário daquelas ovelhas. Elas estavam cheias de carrapicho ontem, mas hoje estão limpinhas, guardadas dentro do confinamento. Sabe o que aquele homem do mundo falou para mim? Falou para mim, para mim conseguir vender elas, eu tenho que limpar elas primeiro. Porque o comprador delas não vai aceitá-las daquele jeito. Então eu vou limpar elas, esperar de novo a lã dela crescer limpinha, para depois eu vendê-las. Olha só o ensinamento que Deus traz para nós. É forte isso daí, hein? Para você chegar no ponto, porque muita gente está no altar pregando, mas não está vivendo. Não está limpo. Sabe qual é o erro de muita liderança? Coloca alguém em cima do altar para pregar a palavra, mas ele não está limpo, não foi tirado os carrapichos. Não foi curado, não foi liberto, não foi nada. A ovelha não foi tirada do carrapicho. Ela está toda suja ainda, mas está lá. Está lá para ser comercializada como uma ovelha bonita, mas ela está feia. Ela está feia. Então o que aquele homem falou para mim, me ensinou para minha vida? Eu lembrei disso agora. Foi o Espírito Santo que ele fez. Você ir lá. Que para aquelas ovelhas serem vendidas, elas tinham que estar limpas. E um crente, para estar pregando, ele tem que estar limpo. Sim. Ele tem que ser tirado. O pastor tem que fazer o quê? Tem que pegar ela cheia de carrapicho, mas limpá-la, tirar o carrapicho. Tosar. Amém. Passar a tosa e a tesoura e deixar limpinho. Pastor, e às vezes a gente pensa que a tosa... E dói às vezes, hein? Não é. Às vezes a gente pensa que a tosa do animal não é prejudicial ao animal. Mas sabia que a tosa causa traumas? A tosa causa traumas na ovelha. Porque ela vai sentir o barulho da máquina. Às vezes o jeito que a pessoa vai jogar ela para fazer o corte. Mas às vezes para cortar a lã da ovelha, a ovelha tem que ser traumatizada primeiro. Às vezes a ovelha se traumatiza na hora de cortar a lã. Mas todo o traumatismo que aquela ovelha sofre é para o bem dela. É para que ela aprenda que ela só vai ser boa se ela estiver limpa. Só vai ser boa se estiver limpa. A lã dela só vai estar boa se estiver Pastor, limpa. é por isso que tem muita gente que não gosta da nossa pregação. Eu não gosto da pregação dele. Eu não gosto nem de ouvir a voz dele. Tem pessoa que falou isso pra mim. Nem ouvir a voz dele, eu não suporto. Não foi dois. Eu acho que foi uns par por aí. Mas o que eu quero te falar? Essa é a tosa que tu tá recebendo. Depois lá na frente vai crescer uma lã mais bonita. Então vai falar, não, realmente aquele pastor estava certo. Eu preciso santificar a minha vida. Eu preciso consagrar a minha vida. Eu preciso soltar o remo e deixar o meu barco ir fluir através de Deus, irmão. Tá pregando, mas tá fornicando. Tá pregando e tá na pornografia. Tá pregando e tá na masturbação. Tá pregando e tá todo sensual. Tem que limpar. Tem que limpar. Para nascer uma nova lã. E ficar branquinha. O arrebento novo tem que ser limpo. Tem que ser limpo. Não pode ter nenhum vestígio de sujeira. A Bíblia fala que as vestes têm que ser brancas. Amém? E nunca falta o óleo sobre a tua cabeça. Amém? Já que nós estamos falando de ovelha aí, irmão, a ovelha, ela colocava um óleo sobre a cabeça da ovelha. Esse óleo era para proteger a ovelha das moscas que entravam na orelha da ovelha e deixavam a ovelha louca. Aí colocava um óleo na cabeça da ovelha. Amém? E aí o que acontece? Tem muitas moscas que estão querendo entrar na tua cabeça, na tua mente. E falar que você tem que ficar do jeito que quer, do jeito que está. Não dá nada não. Deus quer só coração, vem como o mundo está e fica como o mundo. Tu vai ficar parecido com um católico mesmo, igual a ele, tá? Não dá nada não, tem que ser igual todo mundo. Isso é mosca. Varanjeiro quer entrar no teu ouvido e fazer um zunido lá dentro de mentira e de engano, irmão. E a Bíblia fala que tu vai ficar com comichão no ouvido. Aí depois, quando tu vê a verdade, tu não quer a verdade. Porque tu tá comichando nos ouvidos. Mas hoje tu vai colocar um óleo sobre a cabeça da ovelha aqui. E o teu cálice vai transbordar. E essa mosca não vai ficar colocando essas coisas no teu ouvido. Porque depois tu vai começar a bater a cabeça na parede. Apavorado. Não, eu não tinha que ter ouvido ele. Aí tu ficou aqui com o anticristo. Pastor, a questão do coração é forte. Hoje eu sei que quem cuida de coração é cardiologista. Glória a Deus. Jesus cuida do teu coração sim, na parte espiritual. Aleluia. Mas o médico que opera, ele é cardiologista. Então, irmãos,
mude seu coração para Cristo. Mude teu coração para Cristo. Porque o teu coração pode estar até passando pelo cardiologista como eu, mas se seu coração estiver em Cristo. A pastora Ângela recebeu um coração novo há uns anos atrás, né, pastora? Glória a Deus. A pastora Ângela também tinha quase o mesmo problema que eu. E um dia ela foi numa igreja louvar, cansada, dando aquele aperto no coração. Deus usou o profeta para falar para ela: hoje Deus está dizendo que vai tocar o coração da senhora. Nunca mais a pastora não sentiu. Glória a Deus. Isso sim é um testemunho que tem que contar, porque Deus me curou. Agora eu vou contar uma coisa que Deus nem fez ainda. E depois eu veio direto para o médico, com dor do amado que Jesus curou. Então a cura a gente tem que ter certeza para depois dar o testemunho, né, pastor? Glória a Deus. Deus cura ainda, irmão. Deus cura, liberta e leva para morar no céu. Eu creio que até dia 18 Deus pode desentupir todas as veias aqui. Esther, Deus abençoe. E nós cremos, irmãos. Por que nós cremos? Porque Deus troca até a vez. Eu já vi Deus dar o coração para as pessoas. Teve um homem chamado Nico, aí em Pato Feira também, que nós acabamos de orar e foi no médico, o médico falou que ele estava com o coração de uma criança. Deus deu um coração novo. Então Deus faz transplante de coração, Deus muda, Deus transforma. Deus cura câncer. Deus cura câncer. E Deus hoje quer te curar. Deus está falando com alguém que quer curar você. Você está passando um vento muito grande. Deus me curou de um câncer que eu sofri há 3 anos, o pastor Tiago Tecido. Me lembro daquele sofrimento. Eu fui agora, há poucos dias atrás, um tempo atrás, eu fui ali no hospital e o médico fez o exame de mim, não tem nada. Glória a Deus. Minha próstata só estava inchada. Glória mas a Deus. Não tinha nada, o tumor foi para o inferno. Glória a Deus. Deus ainda faz milagre. Glória, missionário Francisco Eliseu aí Domingos, o Cristiano, Deus abençoe a tua vida. Deus está aqui na casa, irmão. Vamos para o encerramento agora, amém, irmãos? Que nós já passamos aqui e fomos embora, amém? Esquecemos até do horário, mas tá forte, né, pastor? Tá muito forte. Então, o que acontece? Paulo, ele teve domínio próprio, deu de comer pro povo, e aquele povo do barco, irmão, que tava perdendo tudo, perdeu até o barco, mas não perdeu a vida e não perdeu a salvação, porque todos eles foram salvos através de Paulo. Deus deu todos. Eles jogaram 4 âncoras. Essas âncoras, irmãos, representam algo no mundo espiritual muito forte, amém? A âncora do cristão. Tá bom? Eu estava lendo aqui muito forte, pastor. Esse texto sagrado revela o momento da viagem de Paulo, Roma, quando lançou 4 âncoras no mar, o fim do que o navio não fosse lançado contra a rocha. Âncora é um dispositivo de ferro ou aço usado para prender a embarcações por cabo. A âncora foi um dos mais antigos símbolos usados na igreja cristã, que acha-se em anéis no momento usados simbolicamente. A palavra âncora designa tudo aquilo que sustenta a alma em tempos de crises e perturbações. Exemplo, 4 âncoras do navio de Paulo: oração, palavra de Deus, a esperança e a fé. São 4 âncoras da alma que nos segura firme, confiantes diante das tempestades do mar bravo, da tribulação deste mundo. Ora, 4 âncoras para nós encerrar: oração, palavra de Deus, esperança e fé. Amém? Você precisa dessas 4 âncoras na tua vida. Amém? A âncora da oração. Pastor, parece que caiu aqui. Glória a Deus. O Kawai caiu. Não sei o que aconteceu aqui. Ô Jesus, iniciar. Vamos para o encerramento então. Vamos para o encerramento agora. 4 âncoras, irmãos: a oração, a palavra, a fé e a esperança. Amém? Tu tem que ter essas 4 âncoras na tua vida, que vai abastecer o teu ministério, vai te dar força para o teu ministério. Não perca a âncora, amém? Que segura na rocha. As âncoras, ela vai no oculto e na rocha. Ninguém vê a tua vida de oração, mas a tua vida de oração tem que estar na rocha, segurando na rocha, agarrado na rocha. O cedro do Líbano, que é uma árvore gigantesca, muito grande. Essa cedro do Líbano, que o salmista fala dele, esse cedro do Líbano é uma árvore que ela desce para baixo, as raízes dela vai tão profunda, irmãos, que chega até as rochas. E quando ela chega na rocha, ela não para na rocha, ela abraça na rocha. Você tem uma âncora na tua vida
que faz você pegar na rocha. Tem raízes na tua vida que faz tu abraçar na rocha. Amém? Uma vida de oração no oculto, no quarto, sem ninguém saber, é uma vida que abraça na rocha. Ninguém vê a âncora, mas a âncora segura grandes navios. Aleluia. Grandes embarcações. Ela está lá embaixo, mas ela segura quem está lá em cima. Então, quando você está de joelho, você vai segurar quem está na rua às vezes. Está quase sendo morto, você está segurando. Você está segurando pessoas que são milionárias, ricas, poderosas, grandonas, mas não têm Jesus. E você está orando por elas e você está segurando elas. Nós somos a âncora de grandes embarcações. E ninguém dá valor a quem é espiritual. Ninguém dá valor quem te oferece, te chama para ir na igreja. Ninguém dá valor quem dá uma palavra. Eles dão valor quem dá dinheiro. Quem dá isso e dá aquilo. Mas quem dá uma palavra de Deus, ninguém dá valor. Mas quem dá uma palavra é uma âncora que segura a pessoa para a pessoa não ir para o inferno. É uma âncora que segura a pessoa para não ir para o abismo. É uma âncora que segura a pessoa para a pessoa não ir para as drogas, para a bebida, para as coisas. Você é uma âncora que segura grandes embarcações, mas não somos valorizados. Não somos valorizados. Não ganhamos prêmios por isso. Não ganhamos aplausos por isso. Mas no céu, o Senhor está fazendo um joinha para nós. Aleluia! Porque tem pessoas que são âncoras. Não pregue grandes congressos, mas tem vida de oração, de consagração no quarto. Não vê no cartaz eles, não vê no cartaz elas, mas segura grandes embarcações no joelho. Aleluia! Às vezes você é uma âncora, está segurando grandes navios. E os navios estão aparecendo, o navio está se achando, mas ninguém sabe que está recebendo lá a bênção de Deus. É quem uma âncora que está de oração. Uma âncora que está em jejum, buscando a Deus. Então foi colocado 4 âncoras no barco que Paulo estava. 4 âncoras. A primeira âncora é a âncora da oração, a segunda âncora é a âncora da palavra, a terceira é a esperança e a quarta é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem por ouvir pela palavra de Deus. E a palavra de Deus te dá esperança, e a palavra de Deus te dá fé, e a palavra de Deus te dá comunhão com a visão que Deus quer para você. Então fique com a oração, fique com a palavra e fica com a esperança e com a fé, as 4 âncoras da tua vida, que vai segurar grandes embarcações, que ninguém te dá nada, mas o teu filho está sendo segurado para não morrer, através da tua oração. Tua casa está sendo livramento, tu não sabe disso, mas é você orando que dá livramento. Se tu soubesse o que é uma vida de oração, você ia viver de joelho, não de pé, falando mal dos outros, fofocando, falando mal de todo mundo, mas você ia estar de joelho orando, não com vaidade, mas com o brilho do Espírito Santo no rosto. Deus quer você perto dele. Neste momento nós vamos de áudio, pastor. O que nós vai agora e depois da oração? Não, vou colocar uma coisa, depois já vamos vir na oração, pode ser? Glória a Deus, já viemos na oração, amém? Porque nós nem almoçou ainda, irmãos. Nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor e já vamos para a oração para nós comer alguma coisa e tal daqui a pouco, amém? Glória a Deus, vamos lá. Vamos ver quem está conosco aí, vamos compartilhando, tem bastante gente. Depois da vinheta, já chegamos na oração. Você entendeu a palavra? Então coloque em prática a palavra, amém? Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Michele Maria, Deus abençoe a tua vida. Vamos clamar ao Senhor. Feche teus olhos, abaixa teus olhos. Pastor, ora pela minha filha Fernanda. Amanhã ela vai estar passando por uma cirurgia da vesícula, né? Vamos orar. Eu creio na cura ainda, eu creio. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu tenho visto, Senhor, eu tenho ouvido, Senhor, muitos milagres, Pai. Porque o Senhor tem feito, Pai. O Senhor não tem dinheiro que pague tantas almas para o teu reino. Não tem dinheiro que pague, Senhor, a comunhão que nós temos no Senhor. Que nós vencemos um novo homem agora. Se tiver alguma coisa de errado conosco, papai querido, nós precisamos de auxílio, de ajuda sua.
porque nós mesmos não podemos fazer nada, não sabemos de nada, não sabemos que nós estamos no pecado, não entendemos muita coisa, Pai. Mas entendemos, Pai, que o Senhor é Deus, o Senhor pode perdoar nossos pecados, nos dar um coração novo, se tiver que tirar o coração nosso e dar o coração novo. Faça o que o Senhor tem que fazer, igual o Senhor fez com Saul, Pai. O Saul foi ungido rei, o Senhor mudou o Saul em outro homem, diz a Bíblia, em outro homem. Se tiver que mudar o nosso coração, mudar nós em outro homem, que o Senhor faça, Pai. Mas só queremos entrar na embarcação do teu barco e jogar os remos e falar assim, ó, deixa o barco ser conduzido por Ti. Ah, como nós necessitamos de Ti, Papai. Como nós precisamos da Tua presença, Santo de Israel. Como precisamos da Tua misericórdia. Não queremos mais ficar desobediente, descendo a Tua palavra. Nos dá força para sair da desobediência, dos medos, dos temores. Nos dá força, Senhor, para nós não enganar, não mentir, não passar perna em ninguém. Nos dá coragem e força, Senhor, para nós resistir o diabo e ele fugirá de vós. Senhor, nossa oração, nós estamos orando em conjunto com todos que estão aqui agora, Pai. Ninguém é santo, Senhor. E todo mundo tem falha, Pai. Pedimos agora, Pai, que o Senhor visita todos que estão nos ouvindo neste momento. Que o Senhor perdoa todos os nossos pecados, Pai. Sara todas as nossas feridas. Nós confessamos o nosso pecado e abandonamos ele, Pai. Nós não podemos ficar no pecado, nós temos que confessar e abandonar, Pai. Uma vez por todas, Senhor. Que essa pessoa que está na bebida, confesse e abandone, Pai. Está no cigarro, confesse e abandone, Pai. Está no cigarro eletrônico, está no narguilé, está na maconha, na cocaína, no homossexual, no lesbianismo, na feitiçaria, possa confessar o pecado e abandonar, Pai. Para ter vida e vida com abundância, Pai. A vida que está em Ti, Senhor. A verdade está sendo pregada, Pai. Tem pessoas que andam na frente do pecado e apanham por causa do pecado, Pai. Mas que essa pessoa hoje tira o pecado e fala assim, bate no pecado, porque eu não quero mais essa vida para mim. Eu quero servir ao Senhor Espírito e verdade. Senhor, cura todos que precisam de cura. Liberta todos que precisam de libertação. Toca na vesícula desta irmã, Pai. Gosto de tocar lá no Rio Grande do Sul, na vesícula daquela menina lá e curou ela, Pai, quando eu estava pregando. Toca na vesícula dessa irmã, Pai. O Senhor é Deus de operação de maravilha. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Agindo o Senhor, quem impedirá? O Senhor é nosso pastor e não nos falta. O Senhor levou sobre si a nossa enfermidade na cruz do Calvário. Sobre essa palavra, eu dou uma ordem de comando para todo principado, toda enfermidade mental, espiritual e física. Em nome de Jesus, sai! Receba a cura, receba avivamento. Receba a cura, receba avivamento. Vem sobre nós, Espírito Santo, e te manifesta com milagre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a tua vida. Você que estava com dor de cabeça crônica, Deus te curou hoje. É uma enxaqueca, Deus falou para mim. A pessoa com enxaqueca aqui foi curada agora. Amém? Você crê nisso? Você que está com problema aí, procura a dor agora. Crê somente. Mexe o braço, mexe a perna, vê se está doendo aí. Você crê no milagre? Também, pastor, peço oração pela meu sobrinho Pablo, pastor. Ele fica louco, quer bater em todo mundo. A mãe dele sofre muito, meu Deus, por causa disso. Tem depressão profunda, ainda fuma maconha. Ela não sabe mais o que fazer, só tem ele de filho. Ô irmã, deixa eu ver quem que tá falando aqui. Glória de Maria Ângela. Às vezes ele tem revoltas no coração, entendeu? A maioria disso é revolta no coração, amém? Revolta de coisa que aconteceu. Mas fala para a mãe dele aumentar o nível de oração, de jejum, amém? Não sei se ela serve ao Senhor. Se ela não serve ao Senhor, fala para ela fazer campanha e aumentar o nível de oração e jejum, porque o altar do diabo tem que cair, irmão. Se você não aumentar o teu altar de oração, de jejum, o altar do diabo fica maior. Mas se tu aumentar, o altar cai. Amém? Os hipócritas dos pastores que falam que não precisa fazer campanha, precisa sim. Sim. A igreja tem que ter campanha de libertação. Tem que ter homem de libertação. Tem que ter homem que impõe as mãos. Porque precisa de uma ajuda. Né? Precisa de uma ajuda. Tem igrejas que tem que ter sim o culto da libertação, pastor. Sim. E hoje em dia tem pastores hipócritas que campanha de libertação e tem que ensinar o povo a orar também. Não liberta ninguém. Não liberta o que você não faz. Faz pra você ver se Deus não liberta.
Faz pra te ver. E fala pra ele levar a roupa dele, ir orando, que ele vai acalmar. Tu vai ver. Vai começar a acalmar, vai ficar bem calminho e vai sumir essa depressão dele. Eu profetizo isso agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse espírito maligno na vida desse menino. Vai embora, demônio, agora. Espírito de depressão, sai. Aleluia. O problema tá aí, Maria Ângela. O problema tá aí. Os demônios se escondem atrás das imagens de escultura, irmãos. Amém? As mesmas imagens que estão no catolicismo, estão na macumbaria, no espiritismo. Ele se esconde lá dentro e está no cemitério também. Aí a vida da pessoa é paralisada com depressão, com opressão, cheio de doença nas pernas, principalmente as pernas que pega, e vai acabando com tudo. E a pessoa não sabe por quê, mas é isso daí. O inimigo se esconde dentro dessas coisas. Tu tem que servir a Deus no Espírito. Jesus não quer entrar numa imagem, Jesus quer entrar na imagem semelhante, que é o coração, é você. Jesus quer você. Amém? O resto que vende, compra, essas coisas aí, é tudo comércio de Roma. Vai estudar acerca de Roma, vai estudar o que eles fizeram, tá? No cristianismo. Eles enganaram o povo e colocaram um monte de imagem lá para vender. Jesus não está mais no Calvário. Jesus venceu a cruz, venceu o cemitério. Jesus quer entrar no coração. Apocalipse 3, versículo 20, fala que Jesus está na porta do coração batendo. Amém? Ficamos por aqui. Você mora onde? Você é da onde? Astorga, Paraná, filha. Tá bom? Estamos aqui, eu não sei se é homem ou mulher, nós estamos aqui perto de Maringá, de Londrina, de Arapongas. Aqui é a rádio Oferta da Última Hora. Esse é o teu programa, nosso programa A Última Colheita. Ficamos por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã é 10 horas eu tô aqui, né, pastor? Amanhã é 10 horas. Se o senhor não sair para outro lado, Então tá bom, amanhã é 10 horas, se Deus quiser, voltamos pro horário, 10 horas da manhã. E depois, meio-dia. Programa com a pastora Ângela Maria, Momento com Deus. E daqui 5 horas. Programa Sertanejo Gospel, Louvores Raízes. Hoje tem programa, viu? Amém, 5 horas tem de novo, amém? Um abraço para todos, fiquem todos na paz do Senhor. Aqui é o teu amigo, amém? Pastor Tiago, com você até agora. Um abraço, esse é o teu programa, nosso programa, A Última Colheita, trazendo a paz pro teu coração aí, que eu tenho pessoas que estão muito aflitas, mas a paz de Deus vai entrar. Tem um compromisso com Deus, essas 4 âmbulas que eu ensinei para você, a oração, amém? A palavra de Deus, a esperança e a fé. Use isso em oração, peça para Deus isso em oração, e você vai ter uma âncora que vai parar grandes embarcações de cair em grandes abismos, porque a oração para o teu filho de fazer coisa errada. Um abraço para todos, fica todos na paz do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. Maria Ângela, se tu quiser passar o meu número para ela, pode passar, e aí nós ensinamos ela em nome de Jesus. Jeremias, Deus abençoe. Um abraço para todos, fiquem todos na paz do Senhor. Com Deus, 5 horas. Sertanejo Gospel, programa com Louvores Raízes, 5 da tarde, pastor Carlos Augusto. Até lá. Esta é a sua rádio web, a voz dos profetas da última hora. Rádio da Igreja Missionária, Assembleia de Deus da Poderosa Mão de Cristo, Astorga, Paraná. Descobri que sem o teu amor eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui trazendo os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. Eu sei que o culpado outra vez fui eu.